Questão 36. A reação entre o óxido nítrico e hidrogênio está representada abaixo. Então, você tem a reação já balanceada. Para determinar a ordem desta reação com relação a cada um dos reagentes, foi estudada a 25 graus Celsius a velocidade de desaparecimento do hidrogênio em várias concentrações iniciais dos reagentes, obtendo-se os resultados tabelados abaixo. Então, você tem 3 experimentos, as concentrações iniciais dos reagentes envolvidos e a velocidade determinada. Em função dos dados apresentados, assinale a alternativa que apresenta respectivamente a constante de velocidade e a ordem global da reação. A ordem da reação ela é dada pela lei de velocidade, que tem a forma, né? Que a velocidade é igual a uma constante vezes a concentração inicial dos reagentes. Caso esses reagentes interfiram na velocidade da reação, porque há casos de reação que a gente fala reações de ordem zero, em que os reagentes não interferem na velocidade. A lei de velocidade, ela só pode ser determinada experimentalmente e ela vai independer da equação química da velocidade. Tanto aqui, por exemplo, nas reações, se fosse o caso de uma reação de ordem zero, as concentrações iniciais dos reagentes, eles não interfeririam, então essa estequiometria também, ela não é considerada, tá? Então, lei de velocidade é determinada experimentalmente. E aqui tem os dados. Vamos olhar o que acontece com a velocidade, com a variação de cada reagente. No primeiro caso aqui, 1,5 de NO, 0,005 de gás hidrogênio e uma velocidade. No segundo experimento, ele dobra a concentração do gás hidrogênio. E o que acontece com a velocidade? Ela dobra também. Então, a relação é diretamente proporcional do gás hidrogênio com a velocidade. Então, no caso do hidrogênio, a velocidade fica sendo igual a constante vezes a concentração inicial do gás hidrogênio. Agora, no terceiro experimento. No terceiro experimento, vamos comparar com manter a concentração do hidrogênio, né? Pegar o valor dela aqui e comparar com o primeiro experimento, para a gente ter a relação. Então, do primeiro para o terceiro experimento, você mantém a quantidade inicial de gás hidrogênio e dobra a quantidade do óxido nitroso. O que aconteceu com a velocidade? Também dobrou. Então, aqui foi vezes 2 e a concentração aqui também foi dobrada. Então, eles também são proporcionais. Então, sua lei de velocidade para essa reação vai ser velocidade é igual a constante vezes a concentração inicial do gás hidrogênio vezes a concentração inicial do óxido de nitrogênio. Quando é 1, a gente não mostra, tá? Não precisa mostrar, mas a gente sabe que é 1. Aqui, por exemplo, se essa reação fosse aumentada 4 vezes quando eu dobrasse a concentração do NO, então, ele seria elevado aqui ao quadrado. Então, a ordem dessa reação, que foi determinada aqui, em relação ao hidrogênio é de ordem 1, em relação ao óxido de nitrogênio é de ordem 2, mas a ordem global é a soma da ordem dos reagentes. Então, aqui é 1 mais 1. Então, essa reação é de ordem global igual a 2. Então, ordem 2. Agora, ele quer que você determine também a constante de velocidade. Bem, a gente tem aqui os valores de velocidade para cada valor de concentração inicial, então é só escolher um dos experimentos, substituir os valores que a gente encontra cá. Vamos então aqui utilizar o primeiro experimento. Então, a velocidade foi 0,000115 é igual a constante, concentração inicial do hidrogênio, 0,005, vezes a concentração inicial
do NO, 1,5. Então, resolvendo aqui pra cá, a gente vai chegar aqui, esse vezes esse, passa pra lá dividindo, então, a gente vai ter 115 vezes 10 a menos 6, dividido por 7,5 vezes 10 a menos 4. Isso é igual a 1,5 vezes 10 a menos 2 litro mol a menos 1. Ou, como tá aqui em decimal os valores, então, isso daqui vai ser igual a 0,015. Então, esse é o valor de K. Então, vai ser ou B ou C, e a ordem global da reação é 2. Então, vai ser letra C. Questão 37. A reação de íons prata mais níquel sólido formando prata sólido e íons níquel acontece em uma célula eletroquímica a 25 graus Celsius, com as concentrações de prata e íons níquel iguais a 0,1 mol por litro e 0,01 mol por litro, respectivamente. A partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta o valor aproximado da FEM, ou seja, força eletromotriz da célula, dados. Potencial padrão de redução do níquel, aqui a gente sabe que é de redução, porque você tem níquel 2+, indo a níquel 0, que é o níquel sólido, é igual a menos 0,28 volts, e o potencial padrão de redução da prata, igual a mais 0,8 volts. A FEM de uma célula, quando ela está em funcionamento, é dada pela equação de Nernst, que é o potencial de funcionamento dela, é igual ao potencial padrão menos 0,059 dividido pelo número de elétrons envolvidos vezes log da concentração do cátodo dividido pela concentração do ânodo. Primeira informação que a gente precisa, o potencial padrão de redução. Potencial padrão de redução, ele é igual ao potencial padrão de redução do cátodo menos potencial padrão de redução do ânodo. E quem que é o cátodo, quem que é o ânodo nessa célula? O cátodo é aquele que sofre a redução, é a espécie que está sofrendo a redução. No ânodo é o compartimento onde está a espécie envolvida na oxidação. Aqui a gente pode coletar essa informação de duas formas, pela equação química, então aqui você tem prata mais indo a prata sólido, que o NOx é 0, então você tem a redução, então a prata que está no compartimento do cátodo, o níquel sólido, que NOx é 0, indo a níquel 2+, ou seja, oxidou, perdeu elétrons, então ele está no compartimento do ânodo. Essa informação é confirmada também aqui, quando você tiver só o potencial padrão de redução, a espécie que vai estar no cátodo é aquela com o maior potencial padrão de redução. Então, nesse caso, a prata. E a espécie com menor potencial padrão de redução está no compartimento do ânodo. Então, aqui, substituindo os valores, o potencial padrão dessa célula fica sendo mais 0,80 menos 0,28. Isso dá potencial padrão da célula igual a mais 1,08 volts. N é o número de elétrons envolvidos nessa reação. Então, quantos elétrons são envolvidos? Ele é calculado pela variação do NOx, ó, o níquel indo de 0 a 2+. 1 mol de níquel oxida e gera 2 mols de elétron. A prata, cada mol de prata precisa de um elétron para reduzir. Nós temos 2 mols de prata, então 2 elétrons para redução. Então, N aqui é igual a 2. Vamos substituir para ficar já aqui. Então, potencial padrão
0,8 menos 0,059 dividido por 2, vezes log. A gente já determinou que o cátodo é a prata, então a concentração de íons prata 0,1 dividido o ânodo, a concentração dos íons de níquel 0,01. Essa parte vai ser 0,1 dividido por 0,01 é igual a 10. Log de 10 igual a 1. Então, multiplicar tudo isso por 1, a gente pode cancelar essa parte. Então, o potencial vai ser igual a mais 1,08 menos aqui 0,059 dividido por 2. Isso dá potencial, ou a FEM, né, da célula, potencial de funcionamento, igual a 1,055 volts positivo. Aí, ele te pede o valor aproximado, né? A gente não tem aqui o valor exato, mas o valor aproximado, então, dá 1,08 volts, alternativa D. Questão 38, e lembrando que o caderno de prova e os gabaritos estão no Google Drive, que tem o link do perfil, tá? Então, 38. Na galvanização de uma peça de ferro ou de aço, é comum utilizar o zinco metálico neste revestimento. Marque a alternativa que apresenta a massa aproximada de zinco em gramas que seria depositada a partir de uma solução de sulfato de zinco quando 10 amperes de corrente elétrica fluem através de uma célula eletrolítica por 1h30. Dados: 1 mol de elétrons igual a 96.500 coulomb. Isso daqui é igual a constante de Faraday, tá? A massa produzida durante a eletrólise, ela é igual à corrente aplicada em ampere, vezes o tempo que essa corrente é aplicada, sempre em segundos, vezes número de equivalente grama, que é quem? A massa molar da espécie envolvida, dividida pelo NOx, dividido pela constante de Faraday, que é o valor que ele deu aqui, de 1 mol de elétrons, 96.500 coulombs. Então, colocando aqui, a gente tem o valor da corrente, que é igual a 10 amperes. O tempo, 1h30. Só que a gente tem que trabalhar em segundos, então, fazendo vezes 60, nós transformamos em minutos. Fazendo vezes 60, transforma em segundos. Então, vai dar um total, essa 1h30, de 5.400 segundos. Então, 5.400 segundos. Vezes número de equivalente grama, massa molar de quem? Do zinco, que é a massa da espécie que ele quer saber. A massa molar do zinco, ele deu o valor que é 65,4, né? Tá na tabela periódica que a banca disponibilizou, dividido pelo NOx. O zinco, ele é oxidado a zinco 2+. Então, o NOx dele, do íon zinco, é 2. Então, 65,4 dividido por 2. Isso vai ser igual a 32,7. Então, E, 32,7 dividido pela constante de Faraday, 96.500 coulomb. Então, resolvendo, nós temos uma massa produzida de zinco na eletrólise, aproximadamente 18 gramas, que vai ser a alternativa E. Aqui foi só uma questão de arredondamento, tá? Foi 18,30 gramas. Aqui foi o valor fazendo o cálculo na mão, aproximado. Questão 39. Na terapia do câncer, um dos primeiros radioisótopos a serem utilizados foi o fósforo 32.
Considerando que a meia-vida dele é de 32 dias, então vamos grifar aqui 32 dias, o tempo de meia-vida, marque o item que apresenta quanto tempo restará em gramas. Aliás, o item que apresenta quanto restará em gramas de uma amostra de 300 miligramas de fósforo 32 depois de um período de 96 dias. Então, ele te deu que o tempo de meia-vida é igual a 32 dias. O tempo de meia-vida significa dizer o tempo que a concentração cai pela metade do radioisótopo. Então, cada tempo de meia-vida, você tem a metade da concentração. 96 dias, dividido por 32 dias, nós temos 3 tempos de meia-vida. Então, o que isso quer dizer? Que eu tenho, no início, 300 miligramas. Depois de 32 dias, vou ter 150, depois mais 32 dias, que são 64 dias, vai ter 75 miligramas, e depois de mais 32 dias, que são esses 96 dias que ele quer determinar a concentração, a quantidade vai ser igual a 37,5 miligramas. Só que ele pediu para você calcular em gramas. É só a gente dividir por 10 a menos 3, então vai ficar 0,0375 gramas. Depois de 96 dias, que corresponde ao tempo, a 3 tempos de meia-vida. Então, essa é a alternativa A. Questão 40. Qual das combinações abaixo é a mais adequada para preparar uma solução tampão de pH 9, dados? Ele te dá algumas informações de valores de logaritmo. Então, vamos ver as alternativas. Para você calcular o pH de um tampão, então, o pH de um tampão é igual a pK mais log da concentração do sal sobre o ácido. Concentração. O pKa é quem? Menos log do Ka, que aqui é o que ele tá te dando a informação, ele te dá os Kas. Então, vamos ver para a primeira alternativa. Lembrando que ele quer um tampão com pH aproximadamente 9. Letra A. Uma solução de ácido acético, então, o ácido 0,01 molar e acetato de sódio, o sal 0,01 molar, Ka 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, o pH desse tampão é igual a menos log de 1,8 vezes 10 a menos 5, mais log, concentração do sal, 0,01, concentração do ácido, 0,01. Esse por esse dá 1, log de 1 é 0. Então, aqui é 0. O meu pH vai ser igual ao meu pKa. Então, pH. Ele não te deu o valor de log de 1,8 vezes 10 a menos 5, mas te deu o valor de log de 1,8. Então, a gente pode utilizar a propriedade logaritmo. Aqui vai ser igual a menos log de 1,8, mais, como tá multiplicando, menos, né? Que esse menos daqui multiplica o menos 10 também, menos log de 1 vezes 10 a menos 5. pH, log de 1,8, ele deu 0,26, então vai ficar menos 0,26, mais menos log de 1 vezes 10 a menos 5. 1 vezes 10 a menos 5, o logaritmo é descer o 5,
Então, vai ficar mais, menos com menos, mais 5. Então, o pH desse tampão vai ser aproximadamente 4,74. Não é o que a gente quer. Vamos ver o segundo caso. B. pH igual, de novo, pKa menos log de Ka, o Ka aqui do ácido. Então, menos log de 5,8 vezes 10 a menos 10, mais log da concentração do sal pelo ácido. Aqui a gente tem as mesmas concentrações, ácido 0,01 e o sal 0,1. Então, aqui também vai dar 0. Então, meu pH é igual a menos log do Ka. Utilizando a propriedade de logaritmo, vai ser igual a menos log de 5,8 mais menos log de 1 vezes 10 a menos 10. Então, pH aqui vai ser igual log de 5,8, ele te deu 0,76, negativo, menos 0,76. Utilizando propriedade de logaritmo, log de 1 vezes 10 a menos 10, você desce, então vai ficar menos com menos, que o 10 que desceu, mais 10. Mais 10. Então, pH aqui vai ser aproximadamente 9,24. Esse é o tampão que a gente busca. Alternativa B, a resposta correta. A alternativa E, inclusive, veio apagado na prova o valor, que é o exponencial aqui, 10 a menos alguma coisa, então a gente nem consegue calcular, mas essa questão também não foi anulada. A D, ele tem um valor, ó, igual de ácido e base, então também seria 0, e esse valor a gente espera menos log de 1 vezes 10 a menos 4, então, vou ter um pH ácido. Então, aqui já se espera que tenha um pH menor que 7, justamente pelo Ka. O C poderia ser, a gente pode calcular só para tirar a dúvida, mas a gente pode calcular só para tirar a dúvida porque ele tem um valor de Ka, ó, 10 a menos 8. Só que 10 a menos 8, você retirando 3,5, que é o log aqui, menos log de 3,5, vai dar 0,55. Então, você vai ter um pH em torno de 7 e pouco. É a alternativa B mesmo.